Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí firme e forte estudando para o concurso do CNMP. Estou aqui para trazer mais um conteúdo a você. Vamos visualizar o que agora? O regimento interno do CNMP que está aí sendo cobrado no seu concurso que vai ser realizado pela banca Sebrasp. Então, desde já, eu conto com a sua participação, conto com o seu like e conto com a sua inscrição. De uma forma bem objetiva e direta, vamos aqui passar por esse assunto e vamos aí, na medida do possível, resolver questões, a maioria delas autoral, né? Até mesmo porque nós não dispomos aí de um banco de questões extenso em relação a esse assunto. Então, acompanhe aqui comigo e não se esqueça aí, mais uma vez, de deixar o seu like. Isso aqui é o que está sendo cobrado aí de vocês, tá? Em relação a essa parte do regimento interno, nessa nossa primeira aula nós vamos visualizar o que? A composição, competência e a organização. Também vamos adentrar aí ao um dos órgãos que compõem o CNMP, que é o plenário. Então, aqui nós vamos lidar com essa instituição e você aí vai gabaritar todas as questões relacionadas a esse tema aí na sua prova. CNMP, pessoal, ele vai atuar em prol do cidadão, executando a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público no Brasil e de seus membros, respeitando a autonomia da instituição. Tranquilo? Atuando, tá bom? Fiscalização administrativa. O CNMP, por exemplo, não interfere aí nas decisões dos seus membros, algo que a gente vai visualizar aí mais à frente, tranquilo? Papel do CNMP, que está lá no site da instituição, vai zelar pela autonomia funcional administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, zelar pela observância do artigo 37, famoso artigo aí, quem estuda para concurso público, né, que trata da administração pública aí no Brasil, o artigo 37 da Constituição Federal e apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, receber reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, inclusive contra os seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurado então a ampla defesa, rever aí os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano e elaborar um relatório anual, propor as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho. Formação, composição do CNMP, importantíssimo aí você saber, tá? Formado por 14 membros que representam aí diversos setores da sociedade, com o objetivo aí, né, de imprimir uma visão nacional ao MP. Composição, pessoal, é composto pelo Ministério Público da União, e esse Ministério Público da União, ele é composto pelo MPF, que é o Ministério Público Federal, MPM, Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho, MPT, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E temos aí também o Ministério Público dos Estados, o MPE. Muito cuidado, porque o que a banca pode fazer aqui com o candidato é colocar um Ministério Público que não existe. Por exemplo, falar aí que é composto pelo Ministério Público Eleitoral, por exemplo. É algo que eu já vi aí, não dentro dessa parte de cobrando regimento interno, mas já vi questões falando, né? O Ministério Público Eleitoral. Errado, porque não existe Ministério Público Eleitoral. Tranquilo? Temos aí 14 membros, né? O procurador-geral que vai presidir, 4 membros do Ministério Público da União, esses que a gente viu, né? O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o MPDFT. Tranquilo? 3
do Ministério Público e dos Estados, 2 juízes, que são um que vai ser indicado pelo STF e o outro pelo STJ. 2 advogados aí indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados e 2 cidadãos de saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro aí pelo Senado Federal. A título de curiosidade, eu só trouxe aqui para vocês, né, a atual composição. Aí temos, por exemplo, presidente, Câmara dos Deputados, que vem da Câmara dos Deputados, do Ministério Público, né? Aqui vamos aqui avançando, porque eu só trouxe mesmo a título de curiosidade para que você então possa, né, visualizar aí quem que compõe atualmente, tá? Então essa aí é a atual composição do Ministério Público, tá bom, pessoal? O Conselho Nacional do Ministério Público ele foi instalado no dia 21 de junho de 2005, para que você então, né, saiba, esse Conselho do Ministério Público ele tem aí, né, atuação em todo o território nacional, né, e tem a sua sede em Brasília, Distrito Federal, e é composto aí por esses 14 membros, no termo do artigo 130A da Constituição Federal, beleza? E agora, né, as competências: controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Se cair, por exemplo, na sua prova, controle da atuação administrativa e jurisdicional, errado, tá? Administrativa e financeira. E o cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros. O CNMP, pessoal, ele pode aí atuar de ofício, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe, né, a vocês uma questão que foi cobrado pela banca Sebrasp no MPU. Se não me engano, isso aqui é uma questão do MPU. Uma questão que diz o seguinte: o CNMP pode atuar de ofício para apreciar a legalidade dos atos administrativos e jurisdicionais praticados por membros do Ministério Público da União e dos Estados. O que a gente acabou de ver, pessoal? Não vai, né, apreciar a legalidade aí dos atos jurisdicionais. Incorreta essa questão de acordo com o artigo 130A. Simples e fácil assim. Aqui, né, porque eu já entrei de fato no próprio regimento, mas isso aqui a gente já visualizou, né, as competências aí do Ministério Público. Vou avançar aqui na prova, né, e disso tudo que a gente já viu em relação à composição, em relação aí à área de atuação, né, vamos visualizar aqui como que pode vir na prova, né? Uma questão adaptada aí. Eu peguei um desse item aqui, né? Foi retirado da prova do Conselho Nacional do Ministério Público aí, que foi realizado pela banca FCC, né? O Conselho Nacional do Ministério Público, com atuação em todo o território nacional, sede em Brasília, Distrito Federal, composto de 14 membros. Né, o que estaria aí correto, uma questão pode vir dessa forma aqui sendo cobrado para vocês, tá, pessoal? Para fazer as questões que a gente vai resolver, as questões autorais, eu me baseei aí um pouco na prova do Ministério Público da União, que foi realizado em 2018, né? Eu, por exemplo, vi que a banca priorizou muito a questão do texto da lei. Então, temos aqui essa questão relacionada à Lei Complementar 75, Lei Orgânica do Ministério Público da União, onde fala que o membro do Ministério Público da União poderá renunciar à promoção em qualquer tempo, se houver vaga na categoria imediatamente anterior. Aí fala o seguinte: as promoções far-se-ão alternadamente por antiguidade ou merecimento. É facultada aí a renúncia à promoção em qualquer tempo, desde que haja ali vaga imediatamente anterior. Você vê que a banca aqui priorizou um conhecimento do texto seco, né? Texto de lei, tá? E é assim que eu vou fazer as questões aqui para vocês, relacionados aí a esse primeiro bloco nosso, tá bom? Eu só trouxe isso aqui para
explicar para vocês realmente como que as questões vão ser abordadas, tranquilo? Então, sem mais enrolação, vamos aqui avançando, já lidando aí com a parte da organização do Conselho, composto pelo plenário, presidência, corregedoria nacional do MP, conselheiros, comissões de ouvidoria nacional. Temos aqui então a figura do plenário. O plenário é a instância máxima do Conselho, né? Ele é constituído por seus membros, que a gente já visualizou aí os membros do CNMP, né? Estando aí validamente instalado quando presente a maioria deles. Então é necessário a presença da maioria deles para estar aí válido a sua instalação. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil terá assento, mas ele também vai ter voz no plenário, podendo se fazer representar em suas sessões por membro da diretoria do Conselho Federal da entidade. Além de outras competências que lhe sejam conferidas por lei ou por este regimento, compete aí ao plenário e, infelizmente, competência não tem, né? Ao meu ver, não tem para onde a gente fugir. Vai requerer de você aí leitura, atenção e os exercícios que eu trouxe aqui para a gente praticar, né? Vai requerer de você aí leitura e esforço mesmo, porque não tem para onde fugir em relação à competência. Se for fazer mnemônicos e esquemas para cada uma das competências, você vai pirar aí, vai surtar, né? São muitas as competências. Então vamos visualizar. O plenário ele vai julgar os processos administrativos disciplinares regularmente instaurados, assegurada ampla defesa, determinando a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas previstas em lei. Encaminhar ao MP notícias ou documentos que indiquem a existência de fato que configure ato de improbidade administrativa ou crime de ação penal pública. Representar ao MP para a propositura de ação civil com vistas à decretação de perda do cargo ou de cassação da aposentadoria. Vai requisitar aí das autoridades competentes informações, exames, perícias e documentos imprescritíveis ao esclarecimento de fatos submetidos à sua apreciação, ressalvados os casos que dependam de autorização judicial, nos quais é legitimada formular requerimento à instância judicial competente. Deliberar sobre o encaminhamento de notas técnicas quando caracterizado o interesse institucional do MP. Deliberar quanto à criação, transformação, extinção de cargos e fixação de vencimentos dos servidores do seu quadro de pessoal, cabendo ao Procurador-Geral da República o encaminhamento aí da proposta. Vai aprovar proposta orçamentária do Conselho, deliberar sobre o provimento, por concurso público, dos cargos necessários à sua administração, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, decidir, na condição de instância revisora, os recursos contra as decisões monocráticas proferidas pelo presidente do Conselho, pelo Corregedor Nacional, do Ministério Público e pelos relatores. Vai julgar e homologar os processos de restauração de autos, fixar critérios para as promoções funcionais de seus servidores e alterar este regimento interno. Vai resolver as dúvidas suscitadas pelo presidente ou pelos demais membros do Conselho sobre a ordem de serviço ou a interpretação e execução desse regimento interno, conceder licença aos conselheiros, eleger o Corregedor Nacional e deliberar sobre o pedido de afastamento das funções ou exclusão parcial ou integral da distribuição de processos no órgão de origem do conselheiro, quando necessário e conveniente para o desempenho de seu mandato. Vai apreciar as arguições de impedimento e suspeição dos membros aí do Conselho, responder às consultas, né, apresentadas aí em tese pelos procuradores gerais
e corregedores gerais ou pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou de entidade de classe representativa ou dos membros ou servidores aí do Ministério Público, né? E essas consultas aqui tratadas nesse inciso, pessoal, deverão então indicar com precisão seu objeto, demonstrar a pertinência temática com as respectivas áreas de atribuição e ser instruídas com o parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade aí suscitante acerca da matéria vinculada. A resposta, né, do Conselho às consultas que são tratadas aqui nesse inciso, né, não constitui um julgamento definitivo do objeto apreciado. Dos atos e decisões do plenário não cabe recurso, salvo embargos de declaração. O que seria, então, né, no caso aqui, os embargos de declaração, pessoal? Os embargos de declaração, né, também aí conhecido como os embargos declaratórios, são uma espécie de recurso com a finalidade específica de esclarecer, né, contradição ou omissão ocorrida em uma decisão proferida por um juiz ou por um órgão colegiado, que no caso aqui é o que a gente está visualizando aqui no CMMP. Em regra, esse recurso ele não tem, né, o poder de alterar a essência da decisão, serve ali apenas para sanar os pontos que não ficaram ali claros ou que não foram abordados, tranquilo? Então vamos aqui avançando. As sessões plenárias, né, elas serão ordinárias, né, ou extraordinárias. Uma sessão ordinária vai ser realizada ali em dias úteis, né, sendo no mínimo de duas a cada mês, exceto nos meses de janeiro e julho, conforme o calendário semestral instituído e publicado na última quinzena do semestre anterior. O termo para inclusão de processos na pauta da sessão ordinária subsequente findará, né, vai se extinguir, né, vai acabar aí 10 dias antes da realização desta, conforme o calendário de sessões previamente publicado, ressalvando-se a possibilidade de prazo diverso a ser comunicado pelo presidente aos integrantes do plenário, quando o intervalo entre as sessões recair nos meses de janeiro e julho. A sessão extraordinária serão convocadas pelo presidente do Conselho de ofício, pelo menos 5 dias antes, né? 5 dias de antecedência ou por requerimento da maioria absoluta aí dos conselheiros em uma peça escrita, e vai ter que fundamentar, né, essa convocação com a indicação do tema, né, que vai ser objeto aí de deliberação para se realizar em até 15 dias. Acabou, acho que ficando aqui em fora da ordem. Vou até visualizar aqui. Ficou fora da ordem, mas não tem problema. As pautas das sessões plenárias expressarão a ordem do dia, serão publicadas no Diário Eletrônico do Conselho com pelo menos 6 dias de antecedência, conjuntamente, se houver sessões ordinárias e extraordinárias subsequentes, devendo ser encaminhadas aos conselheiros a documentação pertinente a cada um de seus pontos. Em caso de reconhecida e inadiável necessidade, mediante a aprovação da maioria dos conselheiros presentes, poderão ser incluídos assuntos que não se encontrem inscritos na pauta da sessão. A inclusão de um processo em pauta obedecerá preferencialmente à ordem cronológica de conclusão no gabinete do conselheiro relator, ressalvadas as hipóteses apresentadas anteriormente de questões surgidas e já decididas em sessão de julgamento com base em enunciados de embargos de declaração e de questões urgentes. Os processos não julgados permanecerão em pauta observado a ordem de inclusão. Será admitido julgamento no ambiente eletrônico aí dos procedimentos que aguardam a apreciação pelo plenário. No ambiente eletrônico próprio ao julgamento dos procedimentos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público, denominado plenário virtual,
serão lançados os votos do relator e dos conselheiros, bem como registrado o resultado aí final da votação. O pedido do relator, as sessões do plenário virtual serão convocadas pelo presidente, observando ali os prazos, né, no parágrafo 3º e no parágrafo 4 do artigo 7 deste regimento, né? Então, né, vai se observar aí também os prazos, né, nas sessões aí também, os mesmos prazos que são observados nas sessões, né, presencial, vão se observar aí na sessão plenária, na sessão virtual, certo? As partes serão intimadas pelo Diário Eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público de que o julgamento dá-se pela via eletrônica. Os julgamentos do plenário virtual serão públicos e poderão ser acompanhados pela rede mundial de computadores, a internet. O plenário virtual vai durar aí entre as 9 e as 19 horas do dia para o qual foi convocado. O julgamento vai ser considerado aí concluído se, no horário previsto para o encerramento da votação, forem computados aí pelo menos 9 votos e alcançada aí a maioria simples ou absoluta na forma regimental. Caso o julgamento não seja concluído, né, os processos não julgados permanecerão em pauta, observando ali a ordem de inclusão, né? Vai se observar o que se dispõe lá no artigo 7º do seu parágrafo 6º, que a gente já visualizou. A ausência de registro de voto por conselheiro até o horário previsto para encerramento da votação será certificada nos autos e não será computada para fins de proclamação da decisão. Não serão incluídos no plenário virtual ou dele serão excluídos os seguintes procedimentos. Os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta, os destacados pelo presidente e por um ou mais conselheiros para o julgamento presencial a qualquer tempo, os destacados pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou por seus representantes no CNMP, os que tiverem pedido de sustentação oral quando admitida por esse regimento interno. Os destacados por qualquer das partes ou por aqueles que, na forma regimental, se considerem interessados no julgamento, desde que requerido de forma motivada e deferido o pedido pelo relator. Então, aqui no caso, pessoal, do inciso 3, né, e do inciso 4 e no inciso 5, né, em relação a esses destaques e essas solicitações, né, eles deverão ser apresentados no máximo até 24 horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual, tá bom? Em relação aí, né, aos destaques feitos, né, e a esses pedidos de sustentação oral, tá? Vão ter que ser aí apresentados no máximo 24 horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual, beleza? Aplicam-se às sessões do plenário virtual no que couber as disposições do livro 2, título 4, capítulo 1. Disposições gerais e sobre as sessões deste regimento interno, tá? Não é porque está num ambiente virtual que não vai aí se observar determinadas regras. Nas sessões nas sessões plenárias, o presidente do conselho sentar-se ao centro da mesa, à sua direita, sucessivamente, o presidente do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados, o Corregedor Nacional, à sua esquerda, e o secretário-geral, né? Aqui, como a gente já viu, temos aqui a disposição, né, dessa sessão aí plenária, né? Uma questão meramente burocrática aqui, não vou me ater tanto a esses pontos, tá? Aos demais conselheiros, a partir da primeira cadeira da bancada, à direita do presidente tomarão assento segundo a sua antiguidade, à direita e à esquerda alternadamente. Posto nesse artigo, aplicam-se as comissões aí no que couber. De cada sessão plenária será lavrada ali a ata pelo secretário-geral ou por quem regularmente o substitua, contendo data da reunião, registro sucinto dos debates e das deliberações, os nomes do presidente, dos relatores, dos conselheiros presentes, inclusive dos que firmaram impedimento ou suspeição
e dos advogados ou interessados que tiveram realizado ali a sustentação oral. A ata especificará se as votações foram por uma maioria ou por unanimidade, devendo constar o número dos votos proferidos e o sentido de cada um deles, e, se for o caso, do autor do primeiro voto divergente, tá bom? O secretário-geral providenciará a juntada da certidão de julgamento e dos votos escritos aos autos. Sempre que possível, o plenário fixará um prazo para o cumprimento das suas decisões. Né? Aqui a gente então fecha essa parte aí relacionada à organização, competência, área de atuação, né? Vimos aqui as competências, a composição do plenário, toda essa parte mais burocrática aqui, onde que cada um vai sentar. E agora a gente vai realizar questões, e como eu já falei para vocês ali antes, eu peguei ali por princípio da mesma forma que foi abordado aí no concurso do Ministério Público da União em 2018 pela Banca Sebrasp, banca essa que também vai realizar o seu concurso aí do CNMP. Então acompanha aqui comigo uma questão autoral. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Eu sugiro que daqui em diante você visualize a questão, pause o vídeo, depois visualize aí a resolução da questão, comente aí também, né? Coloque aí nos comentários o que você achou das questões, se achou difícil, se achou fácil, ajudou, não ajudou, se você errou, se você acertou, quantas você acertou, quantas que você errou, né? E o vídeo vai estar aí disponível no YouTube para você ver e rever quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, aqui a nossa primeira questão. A nossa primeira questão está aí com seu gabarito aí correto, pessoal. Já trazendo aqui para você uma questão relacionada aí à competência, artigo 2º, inciso 1º, é algo que você vai visualizar aí em relação a essa questão, tá? Importante você estar em contato aí com o texto do regimento interno. Próximo. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público rever, somente de ofício, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos estados julgados há menos de um ano, pessoal. Né? Questão de número 2, dê uma pausa e agora visualiza a resolução da questão. O gabarito aqui está incorreto, pessoal. Incorreto. Artigo 2º, inciso 4, rever de ofício ou mediante provocação. A questão trouxe aqui somente de ofício, que tornou a nossa questão incorreta. Próxima. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa, jurisdicional e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus servidores. Pessoal, de acordo com o texto da lei, essa questão aqui está o que? Está incorreta. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira. Não é o que se fala aqui em jurisdicional, tá? E se a gente for prezar, né, prezar aí pela literalidade do texto da lei, pessoal, aqui falou, e do cumprimento dos deveres funcionais de seus servidores. O texto do artigo 2º fala do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, tá? Mas aqui o erro já tornaria aqui a questão jurisdicional, tá? Próxima. Questão de número 4. Diz o seguinte: de acordo com o que dispõe o regimento interno do CNMP, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil terá assento no plenário, podendo se fazer representar em suas sessões por membro da diretoria do Conselho Federal da entidade. Pessoal, né, esse aqui é um tipo de questão que eu fiz dessa forma, né? Eu fiz intencionalmente porque Sebrasp aí ela é conhecida por ser aí controversa em certos aspectos, né? Aqui no caso, por exemplo, você diria que essa questão está certa ou está errada? Eu fiz essa questão nesse sentido, pessoal. De fato, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele vai ter assento no plenário, podendo se fazer representar em suas sessões por membro da diretoria do Conselho Federal da entidade. Aqui a questão, ela foi omissa, né? Falou que terá assento, mas ele, além de ter o assento, ele também vai ter voz no plenário. Eu fiz essa questão de uma forma intencional,
né? Porque eu já vi a banca considerar itens com a redação incompleta, né, como errado, né? Eu já vi isso acontecendo. Às vezes ela considera como certo, às vezes considera como errado. E essa questão aqui, de forma intencional, né? De forma intencional, ela não teria um gabarito assim. Eu daria um gabarito, né? Na minha concepção aqui, eu daria o gabarito como certo, tá? Por não colocar algo aqui que dê a entender, né? Que o presidente ele não teria voz, né? Aqui ele não teria voz dentro aí do CNMP, né? Mas, como eu falei, essa questão ela foi feita, né, para que você também visualize aí uma certa maldade em relação à banca, né? E falando em banca Sebrasp, ela pode acabar fazendo isso aqui com vocês, tá? Uma questão que você poderia marcar como certa, mas aí a banca daria como errada porque omitiu o fato de que o presidente, né, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, além de ter o assento no plenário, ele também tem voz no plenário, tá bom? Então fica aí a dúvida em relação a esse gabarito. Eu espero que vocês tenham entendido a intenção aqui dessa questão, tá bom? Próxima questão. De acordo com o regimento interno do CNMP, o plenário representa a instância máxima do Conselho e é constituído aí por seus membros, estando validamente instalado quando presente a maioria deles. Sem muita dificuldade, né? O gabarito aqui está de fato correto, literalidade aí do texto do regimento interno. O plenário deverá responder às consultas apresentadas que deverão indicar com precisão seu objeto, demonstrar a pertinência temática com as respectivas áreas de atribuição e ser instruídas com o parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade suscitante acerca da matéria veiculada. Né? Questãozinha aqui um tanto quanto extensa, mas boa para a gente revisar aí um pouco, né, a respeito aí do plenário. Tá certíssimo aqui essa questão, tá, pessoal? Não quis aqui dificultar tanto para vocês, né? Trouxe aqui para vocês o inciso 18, tá bom? Inciso 18, parágrafo 1º, em relação ao plenário. O gabarito está certo. Aqui acabou vazando aqui também o gabarito, né? Já, infelizmente, eu acho que eu esqueci de colocar o efeito, né? O gabarito aqui é errado. De acordo com o regimento interno do CNMP, as sessões extraordinárias serão convocadas pelo plenário de ofício, com pelo menos 5 dias de antecedência ou por requerimento da maioria absoluta dos conselheiros, em peça escrita e fundamentada com a indicação do tema objeto de deliberação, para se realizar em até 15 dias. Pessoal, o gabarito aqui está incorreto, tá? Sessões extraordinárias vão ser convocadas pelo presidente do conselho. Aqui falou que serão convocadas pelo plenário, pessoal. Então, o gabarito está incorreto. Próxima questão. De acordo com o regimento interno do CNMP, não há hipótese de inclusão de assuntos que não se encontrem inscritos aí na pauta da sessão. Pessoal, as pautas das sessões plenárias expressarão a ordem do dia, vão ser publicadas aí no Diário Eletrônico do Conselho com pelo menos 6 dias de antecedência, conjuntamente se houver sessões ordinárias e extraordinárias subsequentes, devendo ser encaminhadas aos conselheiros a documentação pertinente a cada um de seus pontos. Em caso de reconhecida e inadiável necessidade, mediante a aprovação da maioria dos conselheiros presentes, poderão ser incluídos assuntos que não se encontrem inscritos na pauta da sessão. Então, gabarito aqui incorreto. Próximo. Questão de número 9. Né? E aqui eu acho que é a nossa penúltima questão. Trouxe aí 10 questões. A forma de organização dos membros durante as sessões do plenário se aplica também no âmbito das comissões. Tá certo aqui, tá? As sessões plenárias, nas sessões plenárias aí, o presidente do conselho vai se sentar ao centro
né, da mesa, à sua direita, sucessivamente, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Corregedor Nacional, à sua esquerda, o secretário-geral. Os demais conselheiros, a partir da primeira cadeira da bancada à direita do presidente, tomarão assento segundo a sua antiguidade, à direita e à esquerda alternadamente. E se aplica aí às comissões, no que couber. O gabarito está certo. Aqui para você, artigo 8º, próximo. De cada sessão plenária será lavada a ata somente pelo secretário-geral, contendo aí a data da reunião, o registro sucinto dos debates, das deliberações, os nomes do presidente, dos relatores, dos conselheiros presentes, inclusive dos que firmaram um impedimento ou suspeição e dos advogados interessados que tiverem realizado sustentação oral. Pessoal, o gabarito aqui está incorreto, tá? Incorreto. Para você, artigo 9º vai ser lavrado tanto pelo secretário ou por quem aí o substitua, que no caso falou somente pelo secretário, pessoal. Então, né, foram 10 questões aí, né, honestas aí com vocês. Eu trouxe aquela questão também para que você reflita aí as possibilidades, né, bancas de concurso aí são complicadas, né? Porque às vezes você tem que ter o entendimento quando se trata de uma matéria, por exemplo, doutrinária, você tem que ter o conhecimento de uma lei seca, você tem que ter um conhecimento da doutrina e você tem que ter também o conhecimento de como que a banca costuma, né, atuar com aquele determinado assunto. E em se falando de banca Sebrasp, ela pode dar uma dessas, né, fazer uma dessas maluquices. Não é só porque o texto da questão omitiu um determinado fato, né, ela às vezes dá como errado. Então, aquela questão foi feita nesse sentido, tá bom? Se você não concordou com o meu posicionamento em relação àquela questão, pode colocar aí nos comentários também, tranquilo? E aqui a gente encerra a nossa primeira aula relacionada ao regimento interno do CNMP. Espero aí, né, ter sido de grande ajuda a vocês com essas questões. A segunda aula vai depender do seu engajamento, vai depender do seu like, vai depender da sua participação aqui nesse vídeo, tá bom, pessoal? Desde já, conto muito com a sua participação. Like e inscrição no canal são fundamentais. Tranquilo? Então, um grande abraço a você que está aí estudando. Fiquem com Deus, conte comigo e nos encontramos aí num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.